Seja bem-vindo ao Ludo Alfabetização. O seu canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. E hoje nós vamos tratar sobre eles, os tão polêmicos e comentados métodos de alfabetização, que atualmente estão divididos até os estudos mais recentes, porque quando se fala em métodos de alfabetização tem muitos estudos, estão divididos em dois grupos, os sintéticos e os analíticos. E nessa discussão que nós vamos empreender aqui, que nós vamos começar aqui, nós não queremos estabelecer qualquer nível de hierarquia entre os métodos, tá? Então, nós já vamos adiantar que nós não estabelecemos uma ordem de prioridade entre os métodos. Nós não vamos dizer que este método é mais eficaz do que esse. Até porque o bom método é aquele que funciona para a sua criança. Eu sou Daniel Dantas. Eu sou Aline Alves. E vem com a gente que a discussão vai ser muito boa. Lembrando que você também pode sugerir temas, tá? Deixando aqui nos comentários. Você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta. Enfim, este espaço é um espaço de discussão para você, alfabetizador, profissional do desenvolvimento infantil, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, enfim. Qualquer pessoa que trabalhe com criança, de preferência criança de educação infantil e ciclo de alfabetização. Este é o nosso foco, né? E aí, Aline, o professor precisa ter um método, optar por um método ou por alguns métodos de alfabetização, ou ele pode entrar em sala de aula intuitivamente, baseado na sua experiência e começar a desenvolver atividades com os alunos. E aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho um método não, eu vou com a minha experiência e a minha intuição. Olha, na minha opinião, é fundamental que o professor esteja baseado em métodos. Sim. Não apenas um, mas métodos diferenciados para compor a sua prática. Porque é isso que a gente vai ver, inclusive, hoje. Existem vários métodos, várias formas de se fazer, de se alfabetizar, vários caminhos, vamos dizer assim, mas esses caminhos, eles se cruzam, né? É o que chamamos de métodos ecléticos. Eles vão se cruzando de modo que um não se sobrepõe ao outro, mas que a grandeza de um complementa a grandeza do outro e assim eles vão se constituindo na prática. No dia a dia da sala de aula, durante as atividades, esses métodos se cruzam, né? Esses 6 métodos que nós vamos comentar aqui, eles se cruzam. Meu Deus, 6 métodos num podcast de 10 minutos, é possível? A gente vai comentar sobre eles, né? Quais são esses 6 métodos, né? Qual é a unidade mais significativa para cada método, mas nós vamos lançar uma série, nós já nos comprometemos com você que está aí, nós vamos lançar uma série sobre cada método isoladamente. Então, começando pelo grupo dos sintéticos, depois dos analíticos, cada método com vantagens, desvantagens, com sugestões de atividades. Então, vai ser um podcast audiovisual mesmo, como tem que ser. Então, o método, antes de mais nada, né, o conceito de método, eu considero que é um caminho a ser seguido, caminho esse que já foi testado, que já foi validado, porque se é método, é porque envolveu pesquisa, né? Estudo, pesquisa, envolveu experimentação, envolveu observação, envolveu retroalimentação do método, envolveu uma série de questões, né? Dentro do campo aí da pesquisa, até se constatar que é um método. Eu não posso, de repente, Aline, eu tenho aqui um método para passar páginas mais rápido. Eu não posso chamar isso de método porque eu inventei isso agora, né? Eu preciso testar, eu preciso validar, eu preciso retroalimentar, eu preciso experimentar com o público-alvo, né? Quem é que vai passar as páginas? É um idoso? É uma criança? Então, o método ele se sustenta porque ele foi validado, né? Então, esses 6 métodos de alfabetização, os sintéticos e os analíticos, dentro do grupo sintético e analítico, eles são caminhos metodológicos que facilitam, o que orientam, na verdade, não vou chamar de facilitar, porque nada é fácil, que orientam o trabalho do professor alfabetizador, né? E aí,
como a gente já disse para vocês, eles estão divididos em dois grupos, os sintéticos e os analíticos. Aline, qual seria a diferença geral, sem se deter a cada um deles, mas o que é sintético e o que é analítico em método de alfabetização? Os métodos sintéticos, na verdade, a tendência, né? Porque assim, esses dois grandes grupos nós chamamos de tendências. A tendência sintética, a tendência analítica. Dentro desses dois grandes grupos estão os métodos que compõem, que fazem parte daquela sistemática, né? Os métodos sintéticos, eles vão das partes para o todo. E os analíticos é o contrário, do todo para as partes. Então, nos métodos sintéticos, nós vamos encontrar o método alfabético, que tem como unidade de sistematização a letra, o método fônico, que tem como unidade de sistematização os fonemas, e o método silábico, que vai ter como unidade de sistematização a sílaba. Eles são bem... A própria forma de falar... A própria conceituação... Exatamente. Já remete ao conceito. Já remete ao conceito. Verdade. Alfabético, o alfabeto ou soletração, né? Inclusive, eu acredito, Aline, que muita gente que está assistindo a gente agora, que está ouvindo a gente agora, foi alfabetizado puramente com o método da soletração, né? Puramente com o método da soletração. Já teve outros que teve pouco contato com o método fônico, por exemplo. Isso, de observação, de atenção ao som, a relação fonema-grafema, né? Pouca gente foi, principalmente assim, se for da nossa geração, ou de gerações anteriores à nossa. A tendência é que tenha visto pouco, tenha sido desafiado menos, né? A fazer essa relação fonema-grafema, né? Essa atenção para o som, ou seja, exposto ao método fônico ou fonético. E o silábico, né, que vai explorar basicamente a sílaba, cuja unidade de sentido é a sílaba. Tudo começa pela sílaba, ba, cá, lá, e a partir daí outras palavras se desenvolvem. E aí tem os analíticos, né? Como a Aline já falou, são aqueles que caminham do todo para as partes. Existem muitas pesquisas, e aí a gente já vai entrar aí no mérito do que o que é mais adequado, o que não é. Existem muitas pesquisas que defendem, que optam pelos métodos analíticos, do grupo da tendência dos analíticos. Porque o sentido é mais valorizado nessa abordagem, tá? Só que, como a gente disse, é impossível... Vamos lá, vamos imaginar uma aula que começa com uma parlenda, por exemplo. É impossível não pegar depois essa parlenda que a gente já entendeu, já explorou o sentido, que a gente já explorou todo o texto. É impossível, é inevitável a gente não explorar palavras-chave dessa parlenda, sílabas, aí vai no silábico, né? O som de cada um, aí vai no fonético, no fônico, não é verdade? A depender do nível da turma, a gente vai explorar cada letrinha que compõe a palavra da parlenda, por exemplo, aí vai lá no alfabético. Então, só para a gente entender que os métodos, eles se cruzam, e a gente chama de métodos ecléticos, né? Porque eles se cruzam no trabalho cotidiano do professor. Dificilmente alguém trabalha puramente com um método. Eles se cruzam na prática do professor. E claro, né? Só uma complementação. Não é que se você trabalha com textos, então você está seguindo esse método. Ou se você trabalha ao alfabeto, eu uso o alfabeto na minha sala. Então, mas como é que você usa para poder se configurar como método? Né? Aquilo que Daniel falou no início é muito importante a gente entender. O método, ele foi validado, ele tem etapas, ele tem uns passos, ele tem uma sequência lógica, ele tem toda uma esquematização que precisa ser seguida quando eu estou trabalhando daquela forma, seguindo aquela linha. Então, se eu escolho, ou melhor, na minha prática, eu acabo trabalhando mais com o método alfabético, com o método de palavração, que é o caso do analítico, né, que vai se dividir em global, palavração ou sentenciação. E aí, se eu escolho um método, então eu tenho que estudar, me aprofundar naquele método e acabar, né, ali constituindo a minha prática de acordo com aquilo que eu escolhi trabalhar. A palavra
Uma unidade de estudo é a palavra de uma palavra geradora, de uma palavra-chave, que geralmente na escola extrai-se essa palavra de uma história infantil. Então, vamos lá, trabalhei a história do patinho feio, então a palavra-chave vai ser patinho, e depois todas as outras palavras que a criança vai formar começam com pá também, do patinho. A sentenciação, cuja unidade de sentido é a sentença, é a frase, né? Então geralmente apresenta-se tarjeta com a frase, contendo a palavra geradora lá da história infantil também. E o global, cuja unidade de sentido é o texto, seja o texto falado ou escrito, né? Esse texto, geralmente, no ciclo de alfabetização, a gente aconselha, a gente recomenda, nós e os outros estudiosos, que sejam textos de fácil memorização, como parlendas, cantigas, né? Textos que sejam mais curtos, né? Até porque o desenvolvimento, a criança ainda está em desenvolvimento do contato do texto com o texto escrito, então textos mais curtos, que brinquem com sonoridade, né? Com a rima, com todas essas, com a literação. Então, viram? Não existiria, pois, nessa discussão aqui, hoje, né? Porque tudo é muito instável. Então, hoje não existiria, pois, um método superior a outro. Isso. O mais adequado é que a gente olhe quem é o nosso público, quem é a criança que está ali pronta para vivenciar esses métodos, né? Porque a escolha do método não depende da minha escolha enquanto professor. Não é uma escolha sua, professor, o método. O método é uma escolha da criança. É a criança quem deve apontar, né, pelas necessidades dela, pela a desenvoltura dela. É ela quem sinaliza para você qual é o método que funciona melhor para ela, né? Então, a melhor saída é sempre conjugar as estratégias de todos esses métodos. Então, vamos revisar então quais são os métodos sintéticos e quais são os métodos analíticos. Os sintéticos, alfabético, cuja unidade de sentido é o quê? O alfabeto, a letra. Isso. O fônico ou fonético? Unidade de sentido são os sons. Isso, a relação fonema-grafema. O método silábico. Unidade de sentido é a sílaba. Perfeito. Esses três compõem a tendência sintética, né? Agora a tendência analítica. Palavração, qual é a unidade de sentido? Palavra. Perfeito. A sentenciação. Unidade de sentido é a sentença. Eles são autoexplicativos, né? E o global? O texto. Perfeito. Então, este é o canal Ludo Alfabetização e esse foi o podcast número 5!